Jorge Jesus saiu do Flamengo e o time nunca mais voltou a jogar daquela forma. O que você acha que aconteceu, hein? Você acha que nenhum dos treinadores tinha essa capacidade de fazer o Flamengo jogar? Você não acha ou foi só ele que... Você não acha que no período que estava o Renato aí, o Flamengo não estava jogando? Teve um começo bom, com várias goleadas. Começo ou um bom período com as goleadas? Eu, na minha opinião... Todo mundo falava que o Flamengo, tá todo mundo brincando com todo mundo, goleada e goleada daqui, goleada aí, que o Flamengo é isso e tal. Foi bem até aquele jogo... A diferença é que o Flamengo com o Jorge Jesus ganhou, o Renato perdeu. Sim. Os jogos principais. Mas o futebol que estava sendo jogado... Você acha que era o mesmo nível do Jorge Jesus? Eu acho que era o mesmo nível. Acho que era o mesmo nível. Entendeu? E agora, começaram a criar uma fantasia contra o Renato. E às vezes dentro do próprio clube. E aí que o Renato era isso, que o Renato fazia um treinamento, que o Renato era churrasco, que o Renato era comunicador de vestiário, que dava folga. Tu imagina, saiu aí o Paulo Souza que deu choque de ordem. Jogo, deu um churrasco. De sexta-feira. Você imagina se o Renato faz isso. Porra, o mundo ia cair. É verdade. Entendeu? Mesmo. Então, cara, eu acho que o Flamengo perdeu para ele mesmo, criando problemas onde não tinha. O Renato é um vitorioso, é um vencedor, é um cara campeão por onde passou, mas de repente começou a ser criticado de forma assim absurda. E aí a coisa começa a degringolar. É o que o Luxemburgo fala de ambiente, quando o ambiente muda. Exato, começa, quando o ambiente muda. E o ambiente mudou justamente na fase mais importante. Que aí gera uma certa insegurança, é complicado e tal, e aí a coisa, preparação física às vezes começa a cair. E os erros que aconteceram, que o Flamengo foi eliminado, justamente nesse período. E lesões crônicas. Exatamente. E aí começa isso. Você, quando não está bem contigo mesmo e bem, você erra mais do que o normal. Falta de confiança, né? Falta de confiança, exatamente. E aí isso pesou nas derrotas nos jogos importantes do Flamengo. Mas você não acha que ele errou, por exemplo, quando ele coloca o time titular contra o Grêmio na Copa do Brasil, já tendo ganhado de 4-0 lá, e aí ganha de 2-0 aqui, mas já estava praticamente classificado. Se fosse titular, eu queria jogar todo jogo, pô. Mas aí ele colocou misto no Brasileiro e perdeu de 1-0. E aí perdeu 3 pontos e... Eu não sou a favor desse negócio de poupar e de revezamento, né? Que ele fazia sempre... Ele não fazia só no Grêmio, ele fazia no Fluminense também. Lembra de 2008, quando ele colocou o time reserva inteiro e o Fluminense quase caiu e não foi campeão da Libertadores? Em 2008 isso, quando chegou na final com a LDU. O Fluminense brigou lá atrás. Por isso que ele veio, quando a gente for campeão da Libertadores, a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro, que não vai ter mais nada, porque já vai estar classificado para a Libertadores pela própria Libertadores. Então já é uma coisa que vem de muito tempo. Mas o Renato é um pouco fanfarrão também, né? Ele brinca com muita coisa, às vezes, séria. Então o pessoal... com a história dos 200 milhões, né? Eu posso fazer o time voar com 200 milhões. Então eu acho que começaram a dar pancada nele no momento mais importante. E eu acho que o próprio Flamengo pagou por isso. Então você vê mais uma questão externa de ambiente ou até interna do que próprios erros do Renato. Você acha que não foi assim... Ninguém é perfeito. Não, errar que é lógico. É perfeito. Todo mundo... O Jesus, quando chegou, botou o Rafinha de lateral. O Flamengo... Se o Flamengo não ganha nos pênaltis aquele jogo, é eliminado pro Emelec, tudo deu certo. A história dele podia ser outra. Sim, com certeza. Entendeu? Tomou os 3 do Bahia. Exatamente. Então, cara, isso é existe aquele momento importante. Aquele momento que faz você... Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E talvez o momento do Renato ter começado, talvez fosse melhor ele começar. O Cuca, quantos lugares ele começou mal de perder assim 4, 5 partidas e no final campeão. Acho que foi inclusive no Atlético e no Palmeiras. Às vezes quando você começa tão bem como foi o Renato começou, cara, pode haver uma autoconfiança exagerada. E a torcida, estamos renatizados. Então, exatamente, isso aí. Aí, nessa hora, ninguém fala que o cara é fanfarrão. Exatamente, é isso aí. Futebol, cara, é um ciclo. Você tem que estar muito atento e muito equilibrado para saber superar isso.
Minha bisavó já dizia isso. Ó, uma hora um tá bem, uma hora tá mal. Isso aí. É uma roda. Eu sei, tive 2 irmãos da minha família que jogavam futebol, tiveram lá em cima. Quando estavam por baixo, o cara passava, eles estão passando aqui, o cara dava a volta, não atravessava a rua, não passava, não tinha tapinha nas costas. Então, quando eu comecei a subir, eu cagava e andava para elogio, entendeu? Que eu sabia que amanhã eu vou meter a porrada mesmo. Com certeza. Você não se deslumbrar com os elogios e nem também se sentir o pior nas críticas, lógico, né? saber, o importante é você ter sensibilidade para saber o momento, o que é que você fez de bom e o que é que você fez de ruim.